Deus seja louvado nessa noite. Tem gente feliz aqui? Amém? Deus é bom todo tempo, né? Todo tempo Deus é bom. Amados, desculpa pelo atraso meu e da Marta. Nós pegamos uma tempestade lá em Ciderlândia. Tivemos que esperar passar para poder sair de casa. Tá? Mas graças a Deus ainda podemos pegar um momento do louvor, de adoração. É bom estar na casa, é bom estar com os irmãos, né? O nosso coração se alegra. Aleluias. Amados, sem demora nenhuma, hoje nós vamos estar falando um pouco, né, sobre o Deus do impossível. Aleluias. Para o nosso Senhor não existe impossibilidades. Amém? Eu queria que você já iniciasse essa palavra com o teu coração aberto, né? Para o nosso Deus não existe impossibilidades. E eu tenho certeza que no momento em que nós estamos aqui, não é no momento que começar a pregação, não. É no momento em que nós entramos nestas portas, aleluia, começamos a orar, começamos a adorar, coisas grandes já estão sendo feitas no mundo espiritual. Amém? Eu acredito, eu creio que tem pessoas que sairão daqui e quando chegar no local, de repente no lar, de repente em casa, ou de repente em si próprio, vai sentir algo novo da parte de Deus. Amém? O nosso Deus, Ele não para. Aleluias? O nosso Deus, Ele trabalha até os dias de hoje. Amém? Vamos estar abrindo a Bíblia no livro de Ezequiel. Aleluias. Eu estou com uma nova Almeida atualizada, se vai ajudar para colocar aí. Livro de Ezequiel, no capítulo de número 37. Amém? Nós vamos conhecer um pouquinho mais desse Deus maravilhoso, deste Deus grandioso. A palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para que esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos,
e perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Aleluias. Oh Pai, como não te adorar, Deus? Ó Pai, se precisamos de algo nesta noite, ó Deus, é da tua presença. Ó Pai, por isso, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, rasgamos os nossos corações diante de ti e pedimos ao Espírito Santo: enche-nos, preenche todo o nosso ser. Daqueles que estão aqui, ó Pai, no templo, e daqueles também que estão, ó Deus, ó Pai, pela internet, ó Deus, cultuando ao Senhor. Ó Pai, que o teu Espírito, ó Pai, venha encher-nos da tua presença, e assim, ó Deus, sermos impactados. Quanto à tua palavra, Deus, ela já é santificada, mas ainda pedimos, ó Espírito, ensina-nos nesta noite. Ó Deus, abra, ó Pai, as janelas dos céus, ó Pai, e derrama sobre o teu povo esta palavra. E assim, ó Deus, nós não pecaremos contra ti. Obrigado, Senhor, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Amados, essa palavra é bastante pregada, bastante conhecida. E de repente o que eu vou falar aqui não é nada novo. Mas Deus, Ele pode me usar para confirmar algo na tua vida. Amém? Ezequiel, ele está juntamente com o povo de Israel em cativeiro. Ele está na Babilônia. Ele está cativo. O povo de Israel, eles prevaricaram contra Deus. Eles preferiram desobedecer a palavra do Senhor. E assim Deus permitiu que eles fossem levados em cativeiro. Mas entenda bem o seguinte, amados. Às vezes Deus, Ele permite que algo aconteça comigo, aconteça contigo, como uma forma de ensinamento, como uma forma de correção. Mas mesmo quando Deus está nos ensinando e Deus está nos corrigindo, Ele não está distante de nós. Eu queria que você entendesse isso. De repente você entrou aqui nesta noite e somente com o texto lido você já se identificou com a palavra. E você de repente pode estar perguntando: mas Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ei, entenda bem o seguinte: Deus tem os meios dele trabalhar. E não importa se hoje entramos aqui na bonança ou se entramos aqui na escassez. Nós entendemos que em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias, Deus nunca nos desamparou. E aqui o povo está cativo na Babilônia, mas o olhar de Deus está sobre o povo dele. O povo aqui está passando por um momento de correção, mas Deus está olhando o povo dele. E aí chega um momento de Deus tomar um profeta que está cativo também. Esse profeta, ele está no cativeiro. Esse profeta, ele foi tirado do lar dele, ele foi tirado da nação dele. Esse profeta, ele está ali no cativeiro como todos os outros estão. Mas entenda bem o seguinte: a carne dele está no cativeiro, mas o espírito dele está livre.
A carne dele está sofrendo pela correção, mas o interior de Ezequiel, ele está exaltando e glorificando o nome de Deus. Por quê? Porque não são as circunstâncias que vai nos prender. Se você entende que Deus é soberano sobre todas as coisas, não é uma enfermidade, não é uma escassez, não é momentos difíceis da vida que vai te parar, porque você entende que em todas as coisas a mão do Senhor tem sido sobre você. Ezequiel está lá, sofrendo como todo mundo está sofrendo, mas o coração dele está no Senhor. E aí eu começo a aprender algumas lições nesse texto, que quando o nosso coração está em Deus, independente da circunstância, o Senhor, Ele fala conosco. Amém? Os momentos em que Deus mais falou com clareza para a minha vida foi nos meus momentos de maior dificuldade. Nos momentos em que Deus falou com mais exatidão, com mais poder na minha vida, foi no momento que eu olhava para um lado, não via saída, olhava para o outro, não via saída, olhava para frente, não via, para trás não via, ninguém me ajudava, eu me sentia não desamparado, mas eu me sentia sozinho. Aí Deus entrou com a providência. Pois Ezequiel não é diferente. Deus toma Ezequiel no cativeiro, e a Bíblia diz, em Ezequiel 37, que o Senhor o coloca, ou Deus leva ele e coloca no meio de um vale de ossos secos. E o que é um meio de um vale de ossos secos? É um cemitério ao céu aberto. Não é bom caminhar num vale de ossos secos. E quando eu leio esse texto, eu não imagino um local do tamanho de uma igreja. Eu não imagino um local do tamanho de uma casa. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo assim, um vale cheio de ossos secos. Eu vejo que Ezequiel está no meio dele, e o olhar de Ezequiel, ele se perde. E aonde ele olha, aparentemente não tem vida. Ezequiel está no centro. E o interessante é que Deus poderia colocar ele numa esquina. Ou Deus poderia colocar ele sobre um monte e falar assim: Ezequiel, contempla daqui do alto o vale de ossos secos. Não. Deus, ele quer trazer uma mensagem forte para o coração do profeta. Para que o profeta entregue uma mensagem forte para Israel. E aí Deus coloca ele no centro do vale. Não tem como Ezequiel correr. Não tem como Ezequiel fugir. Ele está no meio. Se ele olha para frente, é osso seco. Se ele olha para o lado, osso seco. Ele olha para o outro, osso seco. Ele olha para trás, é osso seco. Ele está no meio. Ele tem uma visão panorâmica. Ele tem uma visão de 360 graus. E aí eu vejo uma coisa aqui extraordinária. Porque às vezes nós temos medo de termos uma visão mais ampla de situações adversas na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, essa dificuldade está nos assolando, nós estamos passando por alguma dificuldade, essa dificuldade está nos levando à esperança, e nós temos medo de estar frente a frente com ela e ter uma visão mais ampla dela. Ter uma visão panorâmica, como
E aí eu vejo o seguinte, amados, que para a gente começar a mudar o vale que nós estamos passando, e eu acredito que há pessoas aqui nesta noite passando por vales, eu acredito que do outro lado tem pessoas vendo esta palavra que estão passando por vales, para nós mudarmos o vale, ou seja, para nós tomarmos uma atitude, para uma mudança radical acontecer, nós temos que encarar e ter uma visão ampla. Não podemos mais ter medo. Não podemos mais ficar espantados. Ou seja, quer começar a mudar o vale? Não tenha medo de ver a realidade de todos os ângulos. É uma verdade que nós vemos nesse texto. E aí, Ezequiel pergunta, quem são esses ossos? Esses ossos são toda a casa de Israel, que eles perderam a esperança. Mas Ezequiel está ali no meio. Esses ossos representam o povo de Deus, que já perdeu a esperança. Às vezes cantamos, às vezes louvamos, às vezes pregamos, mas às vezes em alguns casos, a esperança está se definhando. A esperança está se deteriorando. Ezequiel, ele olha e ele registra que os ossos eram sequíssimos. Ou seja, não são apenas ossos, mas alguns já estão o quê? Fragmentando-se. E aí a gente olha e fala assim, agora não tem mais jeito mesmo não. Agora não tem mais jeito. Por isso que Deus olha para Ezequiel e Deus fala com Ezequiel. E o interessante é que Deus fala com Ezequiel, porque Deus, Ele tinha algo grande para fazer naquele lugar. E Ele precisava mostrar isso para o servo dele, que embora eles estavam em tantas circunstâncias difíceis, que talvez muitos estavam olhando porque tinha acabado a esperança, eles olhavam e falavam, isso aqui, a situação que nós estamos é irreversível. Eu tenho certeza que muitos que estavam ali naquele cativeiro, olharam e falaram assim, isso está irreversível. Não tem como. E Deus precisava falar isso para o profeta. Profetiza. Profetiza. Deus, ele fala, Ezequiel ouve. Amados, isso é extraordinário. No meio de toda situação adversa, se você parar, se você colocar o teu coração em Deus, Deus falará contigo. Amém? A gente não precisa ficar desesperados. Pastor, está doendo. Eu sei que está doendo. Mas eu também sei que nós temos um Deus grandioso. Pastor, você não conhece a minha situação. Não conte ela para mim sem antes contar ela para o teu Deus. Nós estamos numa situação difícil, o que a gente faz primeiro? Eu vou correr para o pastor Israel e para a pastora Érica, eu vou contar para eles.
eu vou correr para o pastor Evaldo, vou contar para eles. Eu vou correr para o apóstolo Robson, vou contar para eles. Ei, antes de contar para os homens de Deus, mulheres de Deus, pelo profeta, pelo missionário, seja quem for, fale primeiro com o Senhor. Deus falará contigo. Deus, eu estou com algo impossível. Sim, é impossível porque você falou com homens primeiro. Fale com Ele. Rasga o coração para Ele. E o que acontece aqui? Deus fala, Ezequiel ouve. E Deus fala o que para ele? Profetiza, filho do homem. Você vai estar profetizando. Você vai falar, olha que coisa extraordinária. Você vai profetizar para estes ossos. Gente, profetizar para vivo já é difícil. Profetizar para quem está vivo é difícil. Porque hoje as pessoas só querem profecias de bênção. Hoje as pessoas não querem mais profecia como os profetas profetizavam lá no passado. Quando Deus manifestava e levantava um profeta, Deus levantava o profeta para a correção da nação. E hoje tem gente mergulhada, imerso no pecado, e o profeta está dizendo, Deus tem se agradado de ti, porque Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Profeta mentiroso. E quem recebe a profecia e aceita porque massageou o ego, também se torna mentira. E a Bíblia diz que lá no final, quando o Senhor manifestar, não vai ter tempo para mais nada, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí que vai estar a correria. Senhor, mas eu preguei no teu nome, Senhor, eu profetizei no teu nome. Não está escrito isso? Jesus não falou isso? Ou eu estou falando bobagem? Jesus falou isso. E naquele dia muitos dirão, Senhor, mas eu preguei no teu nome, Senhor, eu fiz isso no teu nome, Senhor, eu fiz isso no teu nome. Ele vai falar, afasta de mim porque eu não vos conheço. Ai daqueles profetas, assim diz o Senhor, que tem falado para o povo aquilo que eu não falei. Agora, Ezequiel não é esses profetas. Ezequiel, ele tem o coração dele atrelado ao coração de Deus. E por ele ter o coração dele atrelado ao coração de Deus, Deus coloca na boca de Ezequiel, não o que Ezequiel quer falar, mas sim o que Deus quer que o povo ouça. E amados, é isso, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão vivendo uma sequidão espiritual. E muitas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, líderes, membros de igreja, têm vivido situações em que a esperança vai se perdendo, a esperança vai se acabando. E sem que perceba, a vida familiar e a vida espiritual vai se deteriorando. Por quê? Porque muitas das vezes Deus tem falado, mas o povo não tem ouvido. Eu prefiro correr atrás de um profeta que massageia o meu ego do que ir na palavra de Deus que olha para mim e diz, você está fazendo tudo errado, volte. Amados, quando eu comecei minha caminhada, eu subia um monte com um irmão, lá no bairro Ciderlândia de Barra Mansa. A gente subiu um monte, todos os dias, no início da minha caminhada. E esse irmão, ele viveu a vida toda na bruxaria. E na velhice dele,
o Senhor o encontrou, impactou o coração dele, e o irmão Adão, ele foi liberto. Hoje ele já dorme no Senhor. E nós subíamos um monte com esse irmão, eu mais um amigo e ele, 3 pessoas, a gente subiu um monte. Mas quando a gente chegava na rua, para subir o morro, que era a montanha, ele dobrava o joelho ali na esquina da rua, na beirada da rua, e ele falava assim: Deus, fala comigo nesta noite, nem se for para falar, Adão, você está errado, Adão. Adão muda de vida, mas Deus fale comigo nessa noite. Eu tomei a oração daquele homem para a minha vida. E eu falo: Deus, fale que o Evaldo está errado, mas fale comigo. É muito triste, amado, a gente vê tudo se acabando e o inimigo nos cegar de uma tal forma que a gente acha ainda que estamos com a razão. É muito triste a gente ver uma vida espiritual, uma vida familiar, ela se deteriorar, ela se acabar, e ali algo que nasce dentro de nós, aquela dorzinha que dá aqui na barriga, aquele negocinho que dá aqui, né, que a pessoa fala assim: eu não estou bem hoje, não estou com mal-estar aqui. Não é mal-estar não, é orgulho. Aí está aquele negócio gerando aqui dentro do seu ventre, o orgulho dizendo assim: ei, você está com a razão. É só na boca do diabo que o pecador tem razão, gente. Em lugar nenhum mais. Em nenhum lugar. Pastor, eu quero ver esse Deus do impossível. Sim, então rasga o teu coração e se derrama na presença dEle. Aí eu quero ver Deus fazer coisas grandes na minha vida, eu quero ouvir a voz de Deus, então vamos parar de praticar o pecado. Da outra vez que eu estive aqui pregando, eu falei: estão psicologizando o Evangelho. O pecado agora é um problema, não é mais. A minha dificuldade, o erro, agora é um problema, não é mais o pecado. E quando é um erro, o que a gente faz? Desculpa, quando é um problema, o erro, o que a gente faz? A gente aceita ele, não é? Se eu tenho um problema, eu vou conviver com ele. Não trata o seu pecado como problema, não. Trata ele como um pecado que te afasta da presença de Deus. E você, sem Deus, você não é ninguém. Você é um monte de ossos secos. Eu, sem Deus, eu sou um monte de ossos secos. E aqui, Ezequiel, ele está aqui nessa situação. Ele está vendo um monte de ossos secos e Deus fala com ele: esse aqui é a casa de Israel. Em momento nenhum Ezequiel pergunta para Deus: por que o Senhor permitiu isso? Por quê? Porque Ezequiel sabe que o povo prevaricava contra Deus. Quantos de nós precisamos ter um olhar modificado? Amém? E para a gente ter esse olhar modificado, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Para a gente ter esse olhar modificado, a gente tem que profetizar do jeito que Deus fala, não do jeito que queremos. Ezequiel profetiza aos ossos. Fale com os ossos. E a Bíblia diz, amados, que Deus falou com ele: fale com os ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí, Ezequiel profetiza, versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Do jeito que Deus falou, ele fez. Do jeito que Deus disse, ele fez. Muitas das vezes, amados,
nós não queremos fazer do jeito que Deus falou. E aí que dá errado. Quantos aqui lembram da história de Naamã? Naamã é um general vitorioso, ele é ímpio, porém ele é leproso. E no dia que uma jovem de Israel, que estava cativa na casa dele, vê que ele é leproso, ela diz para a esposa de Naamã: se ele estivesse diante do profeta de Deus, certamente ele seria curado. Ele acreditou que ele poderia ser curado. Mas ele queria comprar a cura, porque ele juntou riquezas. E quando ele chegou na casa do profeta, simplificando o texto para a gente correr, quando ele chega na casa do profeta, ele manda dizer a Eliseu que ele estava lá para ser curado. Só que Deus já tinha revelado para Eliseu o intento do coração de Naamã. E o que Deus falou para Eliseu falar para Naamã? Aliás, não foi nem Eliseu que falou para Naamã. Quem foi dar o recado para Eliseu que Naamã estava lá, voltou com a resposta de Eliseu para Naamã. Diga a ele para mergulhar 7 vezes no Jordão. E aí o que acontece? Ele vai lá, mergulha e tal. Primeiro ele resiste, depois ele volta, mergulha. Ele é curado. Ele vai pagar a cura. O profeta não aceita. Ele não quer. E aí Geazi fica apavorado com aquilo. Poderia resolver a vida dele, da família dele, até a 2ª, 3ª geração, não sei. E aí o que ele faz? Porque Geazi está estudando para ser profeta. Geazi está caminhando junto com o profeta. Geazi, ele vê os milagres que Deus faz através do profeta. E tudo indicaria que Geazi seria o próximo profeta. Aí Geazi, ele não tem o coração dele atrelado ao coração de Deus. O que ele faz? Ele corre atrás da caravana de Naamã e diz: olha só, o meu Senhor mudou de ideia. Não foi o que Deus disse. Está dando para entender isso, gente? É melhor a gente estar profetizando no vale de ossos secos, mas o Senhor está ali. É melhor a gente estar profetizando no meio de situações adversas, mas Deus está falando. O que o profeta faz? Eu ouço. Porque o Deus que diz, se haja luz, e houve luz, numa época de escuridão, que a terra era sem forma e vazia, e Ele mudou toda a forma, Ele também pode mudar a tua situação. Ele também pode mudar a minha situação. Ele pode mudar a situação de alguém que nesse instante está internado, de alguém que recebeu um diagnóstico contrário. Ele pode mudar a situação de um pai de família que está chorando porque botou na mesa hoje o último alimento. Eu já fui tanto usado para ser abençoado dessa forma, como eu fui usado para levar também e abençoar pessoas.
a gente orar e falar, Senhor, eu estou precisando de uma bênção aqui, olha só, a situação está apertada, e daqui a pouco chega alguém e fala aqui, ó, eu trouxe para te abençoar, porque Deus falou comigo assim, 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 aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como eu também já fui também despertado, e Deus fala assim, levanta, vai lá, faz isso, 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 vai nessa casa, assim, 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 e a gente chega lá e fala aqui, ó, Deus mandou te trazer, e a pessoa fala assim, eu sabia que esse Deus não deixa a gente desamparado. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Vamos tentar fechar isso aqui. Aí, porque Deus está vendo que muitas pessoas, muitas famílias, estão se deteriorando sem perceberem. Muitos sonhos, muitos esforços e projetos estão sendo esquecidos e deixados de lado, abandonados. Deus, Ele tem falado nesses dias ao seu povo acerca do amor dEle. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele tem prazer em abençoar o teu povo. Mas Ele também tem prazer quando o teu povo o obedece. Obediência a Deus é primordial. Se Deus me abençoa e eu não tenho compromisso de obedecê-lo, se Deus me abençoa, eu não tenho compromisso de entregar a Ele, se Deus me abençoa, eu não tenho compromisso de orar, de adorá-lo, eu me perco. Deus, a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas, mas os nossos joelhos estão dobrados diante de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a nossa casa, mas a nossa alma está se derramando diante de Deus. Deus, Ele tem nos chamado a esse despertamento. Agora entenda bem o seguinte, de repente você está no vale, mas esse vale não é o fim. De repente você está no vale, mas você não está no vale para morrer, mas para receber o sopro do Espírito que traz vida e restaura as esperanças. Que traz ânimo, que traz despertamento, que traz força, para voltar a buscar a face de Deus, para voltar a lutar pela família, a lutar pela tua vida espiritual, anunciar o Evangelho às pessoas que estão caminhando perdidas. Nós temos que receber esse sopro do Espírito em nossas vidas a todo instante. Ezequiel, ele profetiza e a Bíblia diz que os ossos começam a encontrar os seus ossos. Há um ruído muito grande. Eu imagino aquele homem como é que ele ficou. Os ossos começaram a se movimentar. Aí a gente já começa a glorificar a Deus, né? Que era um vale cheio de ossos sequíssimos. Os ossos sequíssimos começaram a movimentar. Eita, Deus maravilhoso. Se Deus parasse ali, a gente ia ter testemunho para contar uns 10 anos. Mas só que Deus não é assim, porque aquilo que Deus fala, Ele faz. E aí Ele faz osso encaixar com cada osso. Não é encaixar com o osso de outra pessoa, não, gente. Ah, eu vou me encaixar, eu sou um osso, eu recebi a ordem de Deus, eu vou me encaixar no que está mais perto de mim, não.
Não é isso não. Por isso que há um ruído ali muito, muito grande. Há um movimento muito grande. E ali aqueles ossos se formam. E ali aqueles ossos começam a criar tendões. A pele vem sobre ele. Ele fica no formato real de uma pessoa. Mas a Bíblia diz que ele ainda não tem vida. De repente, se fosse eu, se fosse você, ia olhar e falava assim, nossa, esse Deus é extraordinário mesmo. Ou seja, para mim Deus já cumpriu o que Ele falou. Não, Ele ainda não cumpriu o que Ele falou. Porque Ele não é Deus de metade. Ele é Deus de totalidade. A Bíblia diz, amados, a Bíblia diz que os corpos estavam perfeitos, porém ainda mortos. Mudou o vale? Para muitos sim, mas para Deus não. O Santo dos Santos, ou seja, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. O próprio Jesus, Ele diz que Ele é vida e vida em abundância, ou seja, nele está a eternidade. Deus não faz nada pela metade. Nada. Às vezes nós estamos contentando com a metade daquilo que Deus fez na nossa vida. Fez na família. De repente na vida de um filho, de uma filha. Na vida de um esposo, na vida de uma esposa, na vida de um amigo. E Deus está dizendo, calma, porque eu ainda não terminei. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para terminá-la. E a gente começa a ver que para Deus não existe nada impossível. Era um vale de ossos até que Deus chegou. E a Bíblia diz que na segunda vez que profetiza, o que acontece? Entra o Espírito. Segunda vez que profetiza, trouxe vida àquilo que estava morto. Deus, o teu Deus, o meu Deus, Ele é especialista em mudar cenários. Agora Ezequiel não está mais no meio de um monte de ossos secos. Ezequiel está num monte, ele está no meio de um monte de vivos. De esperança, de pessoas que têm esperança. Vivificados. O vale só é um vale até o momento em que Deus chega. Ah, mas não era uma tempestade grande? Até o momento em que Jesus acalmou. E essa mulher está doente há quanto tempo? Há 12 anos. Até que um dia Jesus passou ao lado dela. E ela tocou na orla das vestes. Está dando para entender? A multidão estava faminta. Até que Jesus multiplicou os pães. Era um homem que estava endemoniado, ninguém podia com ele, a família tinha aberto mão, as pessoas o prendiam em grilhões, ele destruía tudo, até que Jesus chegou em Gadara e libertou aquele homem. E aí, se você for ler a Bíblia, você vai ver outras situações, e que são situações adversas, que são situações de vales, que são situações de prisões, são situações de enfermidades, mas quando Cristo chegava, quando a presença de Deus chegava, as coisas modificavam. Ei, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, para Ele não tem causas impossíveis. Eu estou finalizando essa palavra aqui agora. Eu estou finalizando. Como você entrou aqui nessa noite? Como que você entrou aqui na casa? Pastor, eu entrei sem esperança nenhuma.
No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ela voltará a brotar, não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como uma planta nova. Ah, pastor, eu entrei aqui, pastor, eu não estou aguentando mais, porque eu estou cansado, eu estou fatigado, eu vou parar, eu vou desistir de tudo. Ei, não desista não. Isaías 40, 28 diz: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O jovem se cansa e se fadiga, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluias! Aleluias! É impossível até que ele chegue. Amém? É impossível até que ele chegue. Para Deus não existe causas impossíveis. Eu poderia contar para vocês aqui um monte de testemunhos, mas a gente deixa para a próxima. Tem um louvor aqui? Amém? Para esse momento?